Boa noite. Eu sou a Miriam, sou a secretária de pastoral da Diocese da Campanha. Nós temos já nos falado, né, pelo WhatsApp. Eu tenho mandado e-mails para vocês. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje. Padre Jean não pôde vir, eu faço parte da equipe e estou aqui. E nós vamos, então, receber o Frei Guilherme para a nossa segunda aula. O tema da nossa aula, Fundamentos Bíblicos do Diálogo, Fé e Política. Ela vai ser ministrada pelo Frei Guilherme, ele é de São Paulo. E o Frei Guilherme, ele é missionário inaciano, superior-geral da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi ordenado sacerdote em 28 de janeiro de 2012. É especialista em grego antigo pela USP, língua original de muitos textos bíblicos, e é mestre em teologia pela PUC de São Paulo. Biblista, leciona sobre Bíblia, é diretor espiritual da Legião de Maria dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e atual coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária de São Paulo. E nós vamos, então, dar as boas-vindas, né, para o Frei Guilherme. Seja bem-vindo novamente, Frei Guilherme. Eu já falei um pouco do senhor aqui para todos nós. Muito obrigado pelas boas-vindas, pela acolhida, pela confiança no convite, pela oportunidade oferecida. Quero já de cara, além de agradecer, parabenizar todos os envolvidos nessa articulação. Hoje eu falava mais cedo com a Miriam sobre isso, o quanto me surpreende essa movimentação. Para vocês talvez seja comum ter tanta gente envolvida na política, nos processos eleitorais, na reflexão de políticas públicas, no meio católico, né? E é algo que eu não conheço na realidade aqui em São Paulo, por exemplo, na capital. As coisas são muito diferentes em diversos aspectos. Então, eu fico muito, assim, admirado, entusiasmado, empolgado, e quero parabenizar todos os que tiveram essa iniciativa e todos os que estão trabalhando com ela. Parabéns, parabéns. Tá certo. E que alegria, né, que honra tê-lo aqui conosco essa noite. Né? O padre Jean Paul, nosso coordenador de pastoral, já falou do senhor, né, já tinha falado dessa aula de hoje, e nós estamos aqui. Podemos começar, Frei? O que o senhor acha? À vontade, querida, estou à disposição. Então vamos, eu passo já, né, já falei, eu vou, para quem chegou agora, né, o Frei Guilherme, ele é missionário inaciano e é o superior-geral da Congregação Missionária de Santo Inácio de Antioquia. Ele é de São Paulo. O senhor está na paróquia também? Sim, sou pároco aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Isso. Do Jardim Tremembé, zona norte de São Paulo. Estou no extremo norte da cidade de São Paulo. Sim. Então, agora, o senhor poderia fazer conosco, então, a oração? E eu passo para o senhor. Vou sair aqui, tá bom? Vou deixá-lo agora. Muito obrigado por tudo, querida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo e Deus de bondade, nós os agradecemos porque nos reunistes para ouvir a vossa palavra, para nos falar ao coração, para nos fazer propostas, para nos promover a políticos do vosso reino. Enviai-nos, para tanto, a força do vosso Espírito, para que jamais persigamos a nossa própria vontade e interesses, mas que estejamos sempre abertos para o amor que semeastes no mundo por vosso Filho Jesus Cristo e a quem queremos testemunhar com nossas vidas. Por Ele, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, renovo os meus agradecimentos aos organizadores, àqueles que estão articulando toda essa movimentação. Na semana passada, acompanhei o vídeo do bispo, a voz da igreja local, da campanha, e fiquei muito impressionado com toda essa articulação, como já disse e reitero aqui.
faz muita falta, e me admiro porque não conheço isso aqui na minha realidade, em São Paulo, né? As articulações políticas aqui estão bastante fora dos ambientes católicos no bom sentido. Talvez estejam presentes num outro sentido não tão bom. E isso faz uma falta danada. Não que não exista, mas uma articulação desse tamanho, de fato, me surpreende, me anima, me aquece o coração. Então, agradeço muito a oportunidade de, alguma forma, participar desse processo e tentar dar uma contribuição. E o que me propuseram, me provocaram para essa noite é buscarmos na Sagrada Escritura fonte primeira, principal, perene para a nossa fé, para a nossa comunidade de fé cristã, os valores, os sentidos, as premissas, as perspectivas fundamentais do que compreendamos ser política, já que os envolvidos aqui são candidatos e querem ingressar ou já ingressaram e querem continuar no espaço público como pessoas eleitas para cumprirem papéis públicos, políticos. Então, há valores muito importantes e fundamentais que são o tempo todo perseguidos em várias fontes, na religião, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na história, na geografia, na medicina, nas ciências médicas, né? Enfim, mas também na teologia. E quando vamos ao ambiente teológico cristão, vamos à Sagrada Escritura, como primórdio, como fonte principal e inegociável, né, e insubstituível. É a isso que me proponho esta noite. Como primeiro passo, é importante a gente acertar, alinhar do que estamos falando quando mencionamos a palavra política. Ela tem tantos significados, né, nesses 4.000 anos, talvez, de acepção política, de uso dessa palavra nessa acepção que nós mais ou menos continuamos usando há uns 4.000 anos, 3.000, 4.000 anos, né? Eu tentei resumir ousadamente aqui esse uso em quatro campos semânticos, dizem os especialistas em língua, né? Em 4 áreas de sentido, vamos dizer assim. Política como ação de um governo, né? Ação de uma empresa também. Portanto, é uma ação organizacional de uma equipe, de um grupo, de uma empresa, de um grupo de pessoas, de uma sociedade, como um Estado, né? Uma outra área de compreensão da política é a influência política. Então, o partido político, a opinião política, a eleição política, isso também é política, diferente da política do governante. É uma área de compreensão diferente. Uma terceira área é a ideia da conquista, da manutenção, do exercício do poder. Também é política, né? E uma quarta área de conhecimento é também uma ciência. É uma ciência afim da sociologia, a sociopolítica, por exemplo, a ciência política, a ciência social, né? São muitos os sentidos. Precisamos, então, nos alinhar em quais dessas áreas de compreensão estamos interessados quando vamos à Sagrada Escritura. Porque, afinal das contas, estamos separados desses textos que vamos visitar por milhares de anos. Estamos separados desses textos por língua, cultura, visão de mundo, religião, os textos do Antigo Testamento. Então, o que estamos buscando lá? Teríamos muitas respostas, mas eu fico com uma. Creio que estamos buscando lá o conjunto de elementos, conceitos, compreensões, sentidos que compõem os valores para isso tudo aqui. Para o governo, para a influência,
para manutenção e exercício, para reflexão política, científica. Estamos buscando compreender lá os fundamentos, os valores, o que tem como sustento para isso tudo. Os gregos, num determinado momento de reflexão política, um pouco que precede o que nós vamos chamar depois de democracia, baseiam o início dessa conversa toda diferenciando uma atitude política do político e do idiota. São duas palavras que em grego significam coisas muito diferentes do que significam para nós. Política vem de polis, né? Vocês vão falar isso certamente em outras aulas desse curso. Vem de polis, que é uma unidade de organização da sociedade grega, muito estável, muito marcada e demarcada por limites, mas ao mesmo tempo muito ampla quanto à sua expansão por causa da filosofia, do diálogo com o pensamento, com o de fora, etc. Isso era a polis. E tudo que se envolve, que se relaciona com a polis é político. Então, o cidadão, o indivíduo, é político, porque faz parte da polis. E ele só é político, parte da polis, se ele está inserido nos processos dessa polis. Inseridos mesmo, de verdade. Comprou a ideia, está junto com os outros. Se não, ele é idios. Ele é indivíduo, ele está sozinho, ele é só para ele, com ele, e discorda do processo abraçado em comum. Portanto, ele, ao invés de politikos, ele é idiotes, diziam o grego. Não era um xingamento, era uma característica dele. Né? Pois bem, nós estamos indo atrás do político e não do idiotes, e não daquele que está isolado, mas dos valores que são entregues a tantas pessoas na Sagrada Escritura. E um segundo e último alinhamento, antes de começarmos essa viagem meio ousada aí pelos personagens bíblicos, é que nós temos alguns privilégios, nós cristãos e também judeus, que temos os mesmos textos, ou quase os mesmos textos do Antigo Testamento, temos um privilégio. A nossa religião tem como motores, construtores do pensamento, da relação com Deus, etc., pessoas. E nós cristãos, mais ainda, o centro da nossa religião não é uma ideia, não é um projeto, não é um sonho, não é um anjo, não é um espírito, não é uma força, é uma pessoa inserida num processo político, no sentido mais radical que essa palavra tem, como todas as pessoas sempre estiveram, de alguma forma, inseridas em processos políticos. Nesse sentido que eu estou forçando a barra para usar a palavra política. Dito isso, convido-os a fazer uma viagem meio enlouquecida, porque são muitos personagens, são talvez 3.000 ou mais anos de história, que vamos percorrer aqui em 40 minutos, 30, 40 minutos. Então é ousada essa viagem. Mas convido-os a fazerem comigo e depois a revisitarem esses capítulos dessa viagem que vamos fazer, a revisitarem-nos depois, sozinhos ou em pequenos grupos, para alguns desses personagens que mais se destacarem e chamarem a atenção de vocês. Por que quero visitar personagens? Primeiro, por esse motivo que eu já disse, são as pessoas que escrevem os textos, são as histórias das pessoas e das comunidades que são contadas nos textos. E é na história que Deus se revela. Isso é uma afirmação de fé que nós fazemos. O cúmulo disso é Jesus. Deus se revela numa pessoa, que é a história, ele mesmo, né? Então, essa
essa opção de Deus, né, faz dos textos, que são narrativas de vida das pessoas, sagrado. Os textos são sagrados por causa disso. Então vamos lá. Vou passear por alguns personagens e tentar enxergar neles com vocês aspectos políticos, de ação política deles na Sagrada Escritura. Talvez o primeiro que podemos visitar é Noé, um personagem que, diferente dos outros primeiros que vamos citar em seguida, Abraão, José, parece ser componente de uma legenda, de uma lenda, de uma imagem, de uma figura de linguagem poderosíssima. Qual é a força e o poder dessa figura de linguagem? A esperança. Este ator, agente político, confia e espera naquilo que ninguém confia nem espera. Às vezes parece que nem os que são muito próximos a ele. E ele não tem motivo nenhum para confiar e esperar, porque a proposta que ele está acreditando não faz sentido nenhum. Talvez isso seja metáfora para aquilo que a gente chama de utopia. Imagina, o Brasil nunca vai ter jeito. Nunca vai dar certo. Imagina. A política não tem salvação. Noé acreditou, fez uma arca, obedeceu o que ele acreditou fazer sentido para a sua vida e para a vida da humanidade. É uma imagem poderosa de ação política. Depois nós temos Abraão. Abraão, um líder, um ator político. O que nós podemos destacar em Abraão? Tudo o que eu colocar aqui é pouco, né? Mas alguns elementos chamam a atenção. A relação de Abraão com os estrangeiros. É um momento em que ainda não há uma nação, ainda há uma unidade cultural, religiosa, institucional do povo de Deus. Há grupos, clãs, depois tribos, né, que mais ou menos tentam se organizar e conduzir uma história em comum, às vezes mais, às vezes menos em comum. Portanto, há muita relação com os que não são desses clãs, não são dessas tribos, com os locais que vão sendo visitados. Trata-se muito, nos capítulos da vida e das relações de Abraão, de direitos e dos limites desse direito de cada um. Portanto, esses textos são muito ligados aos costumes, à moral. Quem construiu esse poço? A quem pertence esse poço? Morreu, onde pode enterrar? Essa terra onde eu preciso de sepultura, é de quem? Quem quer falar desse assunto, falar de família, de descendência, de comportamentos, tem nos capítulos de Abraão muitas inspirações. É claro que as chaves que ele usou, que o autor desse texto, não Abraão, mas o autor desse texto usou, muitas dessas chaves, desses dinamismos textuais, não são os mesmos que nós usamos hoje. Mas os valores estão lá, escondidos no texto, nas entrelinhas. Ao visitar Abraão e os textos dele, nós vamos falar muito dessas coisas. Destaco em Abraão 2 valores para a política nesse sentido: a bondade e a justiça. Nas suas formas mais básicas, rudimentares, radicais. Depois a gente vai para uma figura chamada José, que é uma figura de transição. Transição em muitos sentidos, porque ele é muito ligado a Abraão, a esse momento de história ainda sem povo, e ele é ligado pela narrativa ao Egito. Todos se lembram da história dele, um daqueles irmãos que foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e foi parar no Egito e acaba tendo uma história completamente surpreendente e se torna um conselheiro do faraó. Aquela história que está em muitos filmes, né? Então ele é uma transição entre
o que nós vemos em torno de Abraão e o que veremos depois a partir do Egito. Abraão também é agente político. Ele é um resgatado de muitas formas e de muitas coisas. A narrativa que conta José também é de um narrador resgatado, e vê em José a oportunidade de falar de sua própria história. José está diante de um grande império, de uma grande força política, que não é dele, e na qual ele não está inserido por direito. Portanto, ele é um estrangeiro. É um ator político muito diferente. E ele tem um papel surpreendente nesse contexto poderoso. E esse papel nasce de uma escolha que ele tem entre, depois que ele participa desse processo no poder, ele tem a chance de se vingar do seu passado, inclusive dos seus irmãos, ou de acolher. Ele é um ator político. Quantos políticos têm também essa tendência, esta possibilidade de se vingar pelo poder? Às vezes em processos conscientes mesmo. Vou mostrar para os outros que eu sou isso, aquilo, tá. Às vezes o processo é inconsciente. Destaco duas competências políticas em José para guardarmos: superação e projeto político. Real, concreto, verdadeiro. Superação pessoal e adesão a um projeto político. Depois vem Moisés. Moisés, difícil falar dele sem falar muito, mas vou tentar aqui. Mas deixa eu dar um passinho antes de falar de Moisés e falar de duas desconhecidas na história de Moisés. Duas mulheres. São tão poucas na Bíblia. Tem pouca voz na sociedade patriarcal que está por trás dos textos bíblicos. São as duas desconhecidas que têm nomes especialíssimos: Séfora, ou Tzipora e Pua. São duas parteiras. Por que elas são importantes? Porque se não fosse por elas, nada do que nós sabemos sobre Moisés, nada do que nós sabemos sobre a libertação do Egito, nada que nós sabemos sobre a relação de Moisés e do faraó, a fuga do Egito, a transposição do Mar Vermelho, do deserto, nada disso teria sido iniciado. Elas foram chamadas pelo faraó, que estava muito preocupado porque os judeus eram muito férteis e tinham muitos filhos, diz o narrador. E diz o narrador, que é judeu, contando a sua história, que é hebreu, contando a sua história, que isso amedrontou o faraó, porque viu nos escravos, eles assim se chamavam, os hebreus, quando contam a sua história do Egito, de escravos, viu os escravos se tornando muito poderosos. Olha aí uma ação política. Ele chama essas parteiras e diz assim: faz o seguinte, vocês estão lá metidas na comunidade, né? Pois bem, quando nascer um bebê, vocês matam. Combinou alguns detalhes com ela, um perfil de como deveria ser esse bebê, vocês matem. Fala que nasceu morto. Dá um jeito ali. O que é que elas fizeram? Enganaram o faraó. Voltaram depois e disseram: não deu certo, porque não parou de nascer, não tinha neném que morria, nada, chamaram de volta as parteiras: escuta, e aí? Não deu certo não, porque as hebreias são mulheres muito fortes, e quando a gente chega, já nasceu. Mentira. Ação política. Depois vem Moisés, líder. A liderança de Moisés nasce quando ele se percebe igual a eles. Ele, vocês se lembram, nasce hebreu, e para fugir da morte, a mãe dele põe numa cestinha na beira do rio, e
a princesa encontra, pega e cria para si como filho, ele cresce então como príncipe, como parte da corte do palácio. Pois bem, ele cresce e ele só se torna um líder na Bíblia quando ele percebe que ele é muito mais igual aos escravos do que aos egípcios. Ação política que tem nome: empatia. Eu me reconheço naqueles que quero ajudar. Não vou para oprimi-los, nem para substituí-los, nem para explorá-los. Não sou um pastor que tira a lã das ovelhas e a carne. Vou porque quero o bem delas. Moisés arriscou tudo, abandonou tudo o que era muito bom para ele. Arriscou inclusive a própria vida. Bom, e ele constrói uma liderança poderosa. Nele vemos se constituir vagarosamente uma aliança de muitos valores, que vai se confirmando diante do faraó, com muita insegurança da parte dele primeiro. Há um aspecto de caminho, ele vai junto, hein? Ele não fala do palanque. Ele vai junto. Ele atravessa o deserto, ele come o maná, ele ouve as críticas, ele tem uma oposição política fortíssima a ele. Ainda no Egito, e depois cruzando o deserto. Ele é representante de muitos sonhos, esperanças, é um homem de muita perseverança, mas é um homem também de muitas falhas. Aliás, ele vai pagar um preço diante de Deus muito grande. Ele não vai chegar na Terra Prometida. Aliás, ele vai chegar ou vai entrar. Ele não vai ter o direito de entrar, diz o narrador do texto, que quer mostrar para nós, seus leitores, que as escolhas que fazemos, as políticas, têm preços. Ação política. 3, então, competências políticas que eu destaco em Moisés. Empatia. Perseverança. O faraó disse não várias vezes. Ele teve todos os motivos para desistir. E paciência, no sentido de eu vou sofrer, tá bom, eu vou sofrer, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu vou ter que abandonar todo esse privilégio para fazer o que é certo? Vou. Então eu vou ter essa paciência. Paciência tem na raiz da sua palavra, dessa palavra, a ideia de sofrer, de enfrentar a dor. O político tem que estar disposto a isso. Depois, quando chegam na Terra Prometida, o povo de Deus precisa reconstruir tudo. Não funciona mais ser um povo de tribos, toda separada, e caminhando de um lado para o outro, com migrações. O processo migratório os levou para o Egito. Em busca de segurança, de alimento, de trabalho, eles se lascaram na mão pesada de um império. Então eles decidem agora mudar radicalmente de vida. Eles querem fixar a morada. Onde? Na terra que eles ouviram da boca de Deus ser deles, por herança. A terra prometida, né? Famosa. Pois bem, vamos organizar tudo para ficar por aqui. Quando decidem isso, decidem mudar tudo. Então agora temos que ter lideranças diferentes, de outro estilo. Momento muito intenso de reconstrução política do povo de Israel. Destaco 2 coisas nesse período, são muitas, mas destaco 2. A primeira, uma das primeiras etapas dessa reconstrução é a constituição de lideranças. As primeiras lideranças são os juízes. É um nome que remete a tantas ideias para nós hoje, mas quase nenhuma delas serve para explicar o que eram as lideranças nesse momento. Mas, em resumo, são lideranças razoavelmente locais, mas que buscam unir
as localidades numa certa conglomeração, com intenções comuns, especialmente de novos comportamentos, e as coisas começam a funcionar. Uma característica importante desse período é a profunda ligação dessas lideranças com Deus, com este que nos libertou do Egito, com aquele de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Este Deus que nos ensinou tantas coisas nessa dura caminhada histórica, pois bem, ele é a nossa inspiração política nesse momento, da construção política da nossa sociedade. Só que muitos da sociedade olham à sua volta para os vizinhos e dizem assim: mas os nossos vizinhos estão muito melhores que nós. Exportam muito mais que nós. Eles têm exércitos. Estão muito mais organizados economicamente. Têm ouro. Têm palácios. O que eles têm que nós não temos? Foi mais ou menos assim. E a resposta muito rápida foi a seguinte: eles têm rei, nós não temos rei. Então, a gente arruma um rei e a gente vai se parecer mais com eles. E as coisas vão melhorar. Isso é uma tendência política que nós temos. Querer heróis. Construir heróis. Nem importa muito se eles são de verdade, se eles são mitológicos, se eles são fantasias, se eles correspondem aos valores que nós apreciamos, se eles são correspondentes aos valores da nossa religião, aquilo que nós consideramos importantes para a nossa sociedade. No fundo, na pressa, a gente aceita, desde que ele seja um herói. Houve muita oposição nesse momento para essa ideia. Aqueles que diziam: não, nós já temos um rei. Deus é o rei. Mas ganhou a situação, para usar a linguagem que nós falamos hoje, né? E um rei foi escolhido. O narrador passa a atribuir essa escolha a Deus, inclusive. A história que conta essa história depois enxerga nisso a vontade profunda e misteriosa vontade de Deus. E 3 grandes reis são escolhidos, né? Na sequência: Saul, Davi e Salomão. 3 grandes reis. Grandes em que sentido? Tudo o que eles queriam aconteceu. Exército, palácio, exportação, ouro, arte, riqueza, sucesso. Tudo o que eles viam nos vizinhos aconteceu no nosso povo. Mas aí, um belo dia, quando eles olharam à sua volta, o povo do norte do país olhou com mais atenção e começou a reclamar para Salomão, um rei muito poderoso, né? Olha, impostos muito altos. E a gente não está tendo retorno desses impostos. Tá dando certo? Não. É assim que vocês falam, os mineiros? Tá dando certo? Não. Salomão tinha muito jogo político e conseguiu ali ajustar as coisas, e as coisas continuaram. A reclamação não parou, as manifestações não. O filho de Salomão, o próximo rei, ouvindo as mesmas reclamações, disse o seguinte: novo herói. Escuta aqui, vai ser assim e eu vou aumentar ainda mais os impostos, porque nós precisamos isso, isso e aquilo. Vocês não querem isso, isso e aquilo? Então, vocês têm que pagar. Ah, mas aí o povo, ele não tinha traquejo político, o povo não disse não, 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 não. De jeito nenhum, então você não é mais o nosso rei. E aconteceu o que a história de Israel chama de cisma político. O reino se dividiu em 2, em reino do norte, reino do sul. O reino do norte depois vai ser chamado de Israel e o reino do sul vai ser chamado de Judá. 2 capitais, 2 reis, 2 reinos de um mesmo povo.
Um tiro no pé foi a monarquia. Porque daí para frente, todos os sonhos, ou quase todos, viraram um pesadelo. As forças estrangeiras foram se aproveitando lentamente das fraquezas de um reino dividido e dos interesses pessoais de cada rei que foi tomando posse do seu reinado. Quem quer um exemplo, leia Acabe, lá no livro de Reis, lá pelo capítulo 18, 17, 18, 19, por ali, vocês encontram um capítulo interessante da história de Acabe e do profeta que o enfrenta, Elias. Ele é um representante do que aconteceu em quase todo o tempo nos dois reinos, do norte e do sul. Interesses escusos, cada um querendo para si. E aí, religião, Acabe troca o Deus do povo, o Deus de Israel, o de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso amor, Senhor de nossas vidas, nosso libertador. Não. Agora é Baal. Mas como assim? Claro, Baal muito melhor. E é a mesma coisa, é tudo mesmo Deus. Pois bem, depois temos outros políticos, os profetas. Falei de um, mas há tantos outros. Destaco desse período, então, da monarquia, como capacitações políticas, sonhos, utopias, elas não podem morrer. Confiança, é preciso confiar e saber em quem. E atenção com os interesses pessoais. 3 capacitações políticas importantes. Nos profetas, destaco a coragem na oposição. Opor-se ao que é mais forte politicamente custa caro. Vocês sabem mais que eu. Custa caro às vezes. Mas se é meu valor, não posso negociar. Os profetas não negociam. E morrem, muitas vezes, por causa disso. Uma capacidade, então. Uma capacitação, uma competência importante. Depois, há um outro personagem antes de Jesus, político, e que não é uma pessoa, que é a lei. Essa lei que inspira Israel na reconstrução da sua identidade passa a ser, na mão dos líderes, um instrumento que impõe medo, que vira apenas uma ferramenta para moralismo, o que é certo, o que é errado, o que é puro e o que é impuro. Mas por que está dizendo isso? Porque eu sou o dono da lei. Eu sei o que Deus quer. E Deus está acima de você, viu? Você o obedece, senão ele te castiga. Deus está acima de você. Ou você o obedece, ou ele te castiga, te pune. A você e a sua descendência. Planta no coração a falsa esperança por um novo herói. Eles não têm mais rei. Porque depois que a monarquia deu errado, a falência do Reino do Norte, depois a falência do Reino do Sul, lascou tudo. Eles foram para um exílio, sob o domínio de um outro povo. Quando voltam desse exílio, as coisas nunca mais foram iguais. Voltam para uma terra que não é mais sua de verdade. E nunca mais será. Nunca mais será. Pois bem, agora esses líderes, como não tem rei, não tem terra, estão numa terra que não é deles, levantam uma fake news. Uma fake news. Artimanhas políticas. Um novo herói virá.
Constroem na cabeça do povo um novo falso mito e herói. E usam isso como uma arma de controle e de domínio da sociedade. Centralizam tudo neles, nessa força política e que está profundamente misturada com religião. Perigosamente, as duas coisas são uma só. O palácio e o templo é o mesmo lugar. São o mesmo lugar. Quando isso acontece, isso voltou a acontecer tantas vezes no cristianismo. E de vez em quando ensaiamos a mesma coisa. Perigoso. Também incluiu-se na lei a meritocracia. Coisa desconhecida em Deus. Ninguém merece nada de Deus. Ninguém merece a graça, o perdão, a misericórdia, a bondade, a libertação do Egito, a volta do exílio. Ninguém merece a terra. Ninguém merece uma descendência. É tudo graça, bondade, generosidade, amor de Deus. Mas não, eles precisam controlar as pessoas. Você precisa merecer Deus. Isso de vez em quando está presente também na nossa vida e na nossa religião, hein? Eles usavam a ideia de que se você não imolar o animal certo, do jeito certo, no lugar certo, pelas mãos do sacerdote certo, você não alcança o perdão de Deus. Às vezes nós hoje falamos coisas muito parecidas. Se você não votar no sujeito, você não está fazendo a vontade de Deus. E, portanto, Deus vai punir você. Se você não vestir a roupa assim ou assado, se você não pôr a toalha do altar assim ou assado, se você não rezar assim ou assado, se você não for da religião essa ou aquela, se você for daquela outra religião, então Deus não quer nem saber de você. O nome disso é meritocracia. Palavrão na Sagrada Escritura. E no cristianismo é a oposição do princípio mais importante da nossa fé, a graça. Ninguém merece. Pura graça de Deus. E a última coisa que se estabelece na força dessas mãos de lideranças pela lei é uma nova régua para medir os outros, a sociedade, até Deus é medido. Que régua é essa? Eu. Se você não se parece comigo, se você não faz o que eu mando, se você não segue a minha cartilha, você não está na nossa turma. Lembro de uma cena do Evangelho que os apóstolos... E o tempo de Jesus é resultado desse processo, viu? Esse processo que eu estou descrevendo aqui, estou chamando de lei como um personagem, né? É bem anterior é logo anterior a Jesus, nos últimos 2 séculos antes de Jesus. Quando nasce Jesus, naquela comunidade que é descrita nos evangelhos, né? De Jesus na Galileia, na Judéia, na Samaria, aquele povo todo é influenciado por essa realidade. E nós vemos os apóstolos numa cena, vocês vão se lembrar, e são enviados, né, para a cidade, para a missão, e voltam preocupadíssimos, porque eles viram alguém lá fazendo milagre, e aquele lá não era da turma deles. E eles dizem para Jó, tem alguém lá fazendo milagre no seu nome, e ele não é da nossa turma. No fundo, nós temos o controle de Deus. Quer que a gente vai lá e amaldiçoa, manda trovão em cima dele? E Jesus diz, não. E tantas outras vezes Jesus vai dizer a mesma coisa. Não fiquem falando essas coisas por aí, que eu sou um herói, que eu sou o Messias que vai expulsar os romanos do templo. Ele não fala com essas palavras. Depois, nós aqui entendemos o que ele estava dizendo agora. Quando ele dizia, não fiquem falando essas coisas por aí. Várias vezes ele fala isso para os apóstolos. Porque eles estavam entendendo tudo errado. Mas não por culpa deles só. Por culpa dessas lideranças que construíram uma multidão de pessoas zumbis do medo.
e que se tornaram extremamente violentas, preconceituosas, intolerantes, traidoras dos seus próprios valores, contrárias aos pequenos e aos pobres, movidas pelo medo. Mas aí temos Jesus. Opa! Jesus é diferente para nós cristãos, inclusive, de todos esses outros personagens e muitos que poderíamos aqui colecionar, porque para nós cristãos ele é Deus. Um Deus que se fez gente, que assume tudo isso aqui, esses dramas humanos da vida, e, portanto, assume também posição política. Jesus pertence a uma sociedade e faz escolhas nessa sociedade. O nome dessas escolhas é política. Nesse sentido que estamos usando a palavra política. Escolhas que têm consequências na vida dele, na vida da sua família. A escolha que Maria faz ao assumir aquela gravidez é uma escolha política. A escolha que José faz não é só religiosa, espiritual, é sociológica, é política. Ele se casa com uma mulher grávida. Numa cidadezinha pequenininha que ele vai morar com ela. Imagina que o povo não falava o resto da vida desses dois. Aquele lá, lembra? A história do casamento deles? Aquela história até hoje eu não engulo. Política. Jesus está inserido nessa história. Quando nós vemos Jesus se aliar a João Batista logo de cara, quando ele cresce e se torna uma figura pública, outra palavra aqui interessante do nosso reflexão, o primeiro lugar que ele vai é João Batista. E o que é João Batista? Política pura, no mais radical dos sentidos. Oposição à situação de hipocrisia dessa lei que oprime pelo medo. Opção e escolha daqueles que querem buscar o vazio do deserto, do silêncio de Deus e da radicalidade da escuta da vontade dos profetas. Para onde Jesus vai? Para lá. Isso tem nome. O nome é escolha política. E sua vida será iluminada por essa primeira atitude dele. Ele vai antagonizar. Antagonizar na sociedade é escolha política. Mas em nenhum momento ele quer assumir o trono. Querem que ele assuma o tempo todo. Nós estamos indo lá para Jerusalém, né? Nós vamos lá invadir o templo e os soldados vão mandar do céu os anjos, né? E enfiam-no no jogo político várias vezes. Tentam, inclusive, que ele entre no jogo político. Hipócrita. Quando fazem aquela pergunta que muitos interpretam de forma tão equivocada, né? Sobre a moeda. Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ele não está apoiando César. Como é que a gente pode imaginar que aquela frase significa qualquer tipo de apoio a um dos símbolos de maior opressão, que era aquele imposto representado por aquela moeda, e um dos maiores símbolos de desagregação religiosa, que representada naquela moeda, que não era aceita entrar no templo porque era impura. Então, os cambistas na porta do templo tocavam aquela moeda pelo shekel, pelo dinheiro puro do templo, e ganhavam o seu à custa do couro dos pobres. Jesus estava apoiando essa história? Não! Ele só estava dizendo, não me enfiem num jogo hipócrita, mentiroso e injusto. Isso é um problema que vocês construíram. E é mentira que vocês querem resolver. E era mentira mesmo. Eles não queriam resposta nenhuma de Jesus. Porque ele deu todas. E nenhuma serviu. Isso também é
posição política. E o que ouvimos Jesus falar enquanto vai se relacionando com as pessoas, grandes e pequenos, poderosos e fracos? Perdão. Quando os outros falam em mérito, ele fala em perdão. Quando o outro exclui o aleijado, o cego, o leproso, o coxo, porque eles são marcados pela sua doença como amaldiçoados por Deus, ele inclui, toca, traz para o meio, cura, transforma, liberta, em nome de Deus. Quem é rechaçado, ele abraça. No lugar do peso da lei opressora, dos costumes e das morais, tem que lavar a mão, tem que fazer assim o assado, tem que vestir assim assado. Nesse dia não pode fazer isso, nesse dia pode. Ele oferece liberdade de escolha, oferece visão crítica, bom senso. Ao invés de merecimento, ele oferece graça. Tem uma cena, não quero me estender, mas preciso falar dessa cena, que é Jesus jantando com um político, um fariseu, que o convidou, certamente com intenções políticas. E ele foi. E o que aconteceu nessa janta? O de sempre. Quem estava com o fariseu? Os de sempre. Outros fariseus, os líderes, os ricos, os certinhos, os bonzinhos, os cidadãos de bem. E quem estava com Jesus? Os de sempre. E nessa noite, uma prostituta, famosa na cidade, impura, que não devia nem por lei chegar perto da porta da casa do fariseu. Ela estava dentro da casa e sentada à mesa com o convidado da noite. E pior ainda, o que eles tinham a dizer sobre ela? Tá vendo como esse cara é um charlatão, um fajuto? Porque se ele soubesse quem é essa mulher, ela não estaria aqui. E ela tá tocando nele. Isso é o que sempre essas pessoas conduzidas pelo ódio, pelo medo, pelos interesses escusos, pela violência, pela intolerância, pelo preconceito têm a dizer. São sempre as mesmas coisas. Pelo racismo, são sempre as mesmas coisas. E o que Jesus propõe? Ele diz para ele, sabe o que eu vou falar para ela? É interessante a cena porque antes dele falar com ela, ele fala para o fariseu, sabe o que eu vou dizer para ela? Eu vou dizer para ela que os pecados dela estão perdoados. Quer ver? Olha aqui, ó. Aí ele se vira para ela e diz assim, teus pecados estão perdoados. Pura graça. Pura graça. E para piorar a história, diferente da outra cena daquela adúltera da praça que iriam apedrejar e que ele faz a mesma coisa, mas no final da história ele diz para ela assim, vai em paz, não tem mais ninguém aqui, né? Tá, então você vai em paz e não peques mais. Para essa agora, que é prostituta, e que vai sair daquele jantar prostituta, porque não é o que ela faz, é o que ela é. A prostituta naquele tempo é outra coisa do que a prostituta hoje. A prostituta naquele tempo é o que ela é e será para sempre. Sabe o que ele diz para ela? Vá em paz. Isso é escolha política. Política. E por último, Pedro e Paulo. E aí, em Pedro e Paulo, eu destaco uma liderança muito especial, porque os dois, juntos, promovem as divergências e as convergências políticas mais fecundas das primeiras comunidades cristãs. Pedro é o homem da Galileia, é o homem da tradição,
é o homem do passado, no sentido dos valores de sempre, do jeito que a gente sempre fez as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo lugar. Ele é o homem estável, conservador. Que bom. E Paulo? Paulo é o homem das nações, das línguas, o homem dos novos meios, das novas formas de pensar, do ir mais além, de saber outras culturas, de saber outras formas de se relacionar, de ser capaz, inclusive culturalmente, de abandonar um costume tão querido para os outros. Ele não tem problema de fazer diferente. Os dois se relacionam, divergem, entram inclusive em algum tipo de embate político. Mas o que não destrói é o projeto comum que eles dois têm. E a divergência que tem não é suficiente para destruir o projeto comum que eles têm. Por isso tudo vai dar certo, tanto para Pedro, que é missionário dos judeus da Palestina e dos judeus fora da Palestina, e Paulo é o missionário dos gregos, especialmente dos gregos e também dos judeus. Ele é judeu, ele mesmo. Portanto, queridos, política está na Bíblia. Opa! E aqui só visitamos alguns líderes, né? Alguns poucos líderes. Há muitos outros, há muitos textos que podemos visitar. Convido-os a fazerem isso, a buscarem nesses textos e nesses personagens valores que todos nós temos que ter e que vocês, de forma muito especial, como católicos e políticos partidários, precisam ter, já que são católicos, para não traírem seus valores. E a imensa maioria desses valores são muito mais humanos do que doutrinais. Eles vão servir para os judeus, para os muçulmanos, para os budistas, para os umbandistas, para os candomblecistas. Vão servir para os ateus, para os agnósticos, porque são valores humanos e que não dependem de doutrina. É uma oportunidade que vocês, candidatos católicos, têm de pensarem nesses valores a partir dos valores mesmos. Porque que bom se muitos católicos votarem em vocês. Será um sinal de convergência, de projeto comum e que eles acreditaram em vocês. Que bom mais ainda se eles reelegerem muitos de vocês. É sinal que eles estão confiando em vocês. Que bom para eles. Mas e vocês? Quando olham no espelho, pensem em Abraão, em Moisés, em José. Pensem nos juízes. Pensem nos reis, tanto nos 3 quanto nos outros todos do cisma e da divisão. Pensem em Pedro, pensem em Paulo. E pensem de forma muito especial em Jesus. Eu me pareço com esses caras. Os valores que eu assumi para mim, para minha política, minha ação política, são parecidos com os deles? Uma pergunta importantíssima. Se sou católico, se tenho fé, se quero me deixar modelar por esses valores, né? Que me parece ser o caso de vocês. Sob o risco de constituir hipocrisia. E a hipocrisia destrói primeiro os outros. É verdade. Primeiro a hipocrisia vai destruir os outros. Mas vai chegar um momento em que a hipocrisia vai destruir você. Porque a hipocrisia nos quebra. As grandes e as pequenas hipocrisias. Todos nós enfrentamos algum nível de mentira interna. Né? Dizer uma coisa e ser ou fazer outra. Todos nós falhamos nisso, né? Mas na ação pública, isso é mais grave, bem mais grave. E aí, ação pública não só política, ação de um líder religioso, por exemplo.
de um professor, né? São ações públicas. Pois bem, falei demais, estou até com a boca seca, é sinal que eu falei mais do que eu deveria ter falado. Então, agradeço a paciência, não sei se há alguma pergunta, alguma provocação, estou à disposição. Temos aí alguns minutos ainda, né, Miriam?